Rio Doce, Minas Gerais. O curso d'água percorre o chamado Vale do Aço, entre cidades, florestas de eucalipto, mineradoras e alguns poucos remanescentes de Mata Atlântica. Tão raros quanto a floresta intocada são os animais que dependem dela. Aqui vivem alguns dos primatas mais ameaçados do mundo. Espécies isoladas pela devastação e pelo próprio Rio Doce e um de seus afluentes, o rio Piracicaba. Então, quando esse afluente chega no Rio Doce, aqui próximo à cidade de Patinga, a gente tem a divisão do Sagui da Cara Branca, que fica mais ao norte, e à esquerda do Rio Doce, que a gente chama de margem esquerda. O Sagui da Serra Escuro ficaria, então, nesse triângulo formado entre Piracicaba e o próprio Rio Doce. Ao sul, em toda a margem direita, nessa região do Rio Doce, você tem o Sagui da Serra, o Sagui Taquara, que ocorre numa área bem restrita do leste de Minas Gerais e na região montanhosa do Espírito Santo. Estamos na região do Sagui da Serra, o mais ameaçado dos três. Felizmente, ele encontrou um refúgio seguro, a Fazenda Macedônia, uma reserva particular com mais de 1.500 hectares. Lugar que abriga outros animais ameaçados, como o mutum do Sudeste. Os pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa estimam que de 100 a 200 saguis da serra morem nessa mata. Encontrá-los não é uma tarefa fácil. São bichos bem pequenos, medem de 22 a 25 centímetros, descontando a cauda, e raramente descem da árvore. Até para matar a sede, eles usam a água acumulada nas bromélias e nos frutos. Mas como o pessoal da universidade já monitora essas populações há algum tempo, as nossas esperanças são maiores. O biólogo da reserva mapeou os caminhos do sagui. São os pontos onde eles já foram avistados ou ouvidos. Nossa missão é percorrer cada um dos pontos. A pesquisadora toca uma gravação. É o som do sagui. Isso costuma atrair os macacos. Por enquanto, nenhum sinal deles. Só na sexta tentativa, uma família aparece. Movimentos rápidos na mata. Estão ressabiados, mas a curiosidade vence o medo. Um sagui da serra chega mais perto. A cabeleira loira não deixa dúvidas, é a principal característica da espécie. Ele tem garras em vez de dedos e segura firme no tronco. Mas esse é o único loirinho entre os macacos do bando, motivo de preocupação para os pesquisadores. O sagui da serra é nativo dessa região de Mata Atlântica, mas nos últimos 50 anos chegou aqui uma outra espécie, o sagui do tufo preto. Esse é um bicho do cerrado brasileiro, mas que por causa do tráfico de animais acabou se espalhando por várias regiões brasileiras. O cruzamento dessas duas espécies originou um outro sagui, híbrido, e esse macaco tem ameaçado as populações originais. A gente está encontrando sempre mais indivíduos que a gente chama de híbridos do que indivíduos puros da espécie nativa. É bem dramática a situação e a gente precisa fazer um manejo urgente com esses animais. O que pode acontecer se nada for feito? Ele vai desaparecer, porque aí você tem a perda daquela genética, que é exclusiva de uma espécie. Quando você passa a misturar, é basicamente um quebra-cabeça. Se você mistura demais, você não consegue mais montá-lo. E à medida que você perde indivíduos das populações nativas, você perde peças do quebra-cabeça. Então, no final das contas, se além de você misturar as peças, estarem faltando algumas delas, você não monta o quebra-cabeça todo, ou seja, você perde uma espécie para sempre. Acompanhamos o pessoal do Centro de Conservação dos Saguis da Serra na tentativa de capturar os bichos híbridos. Depois de mapear os locais que eles frequentam, os pesquisadores instalaram essas armadilhas. Quer dizer, tem 13 armadilhas ali, pode ser que vocês consigam capturar até 13, híbridos. Sim. Geralmente, eles vêm aos poucos, Então é muito comum, às vezes a gente chega aqui, eu que tenho esse contato, eu vejo de 8 a 9 inicialmente, e aí chegam uns depois. Então, a primeiro momento é muito comum entrar uns 8, 9, e a ideia é quando a gente tiver o maior número de indivíduos dentro das armadilhas,
a gente fazer o desarme. Ela precisa ter o controle de cada uma das armadilhas para capturar apenas os híbridos e deixar os puros livres na mata. Se um sagui entrar na gaiola 8, eu consigo daqui saber qual que é o fio da gaiola 8 para poder cortar ele. E aqui a gente cortando, né, ele está bem esticado, a armadilha vai abaixar. Faz um mês que a Esther monitora um dos grupos da fazenda. Os bichos já se acostumaram com ela e vêm aqui frequentemente em busca de comida. Bom, tá tudo preparado aqui, falta colocar... Isso, agora a gente coloca a banana, que é a ceva que a gente coloca, né? Eles adoram banana, então isso atrai bastante eles. Macaco é macaco, não tem jeito, macaco né? É macaco. Seja da serra, seja sagui, qualquer um. Qualquer um. Então é colocar a banana e esperar. Isso, a gente vai esperar. Mas a espera seria muito maior do que ela planejava. A presença de pessoas estranhas, como nós, pode ter afastado os saguis. Eles não se aproximaram no primeiro dia e desapareceram no segundo. Mesmo com a insistência da Esther em chamar os bichos com o playback. No terceiro dia, decidimos deixar a Esther sozinha na mata. Bingo! Logo no início da manhã, o bando chegou. Primeiro, um pouco desconfiados, mas não resistiram ao banquete. Um por um, os saguis foram entrando nas armadilhas. Dessa vez, a Esther conseguiu capturar 8. E no dia seguinte, mais 2. Da fazenda Macedônia, os animais seguiram para o Hospital Veterinário da Universidade de Viçosa, também em Minas Gerais. Lá foram castrados. Isso impede que os saguis híbridos continuem se multiplicando. Estéreis, eles podem voltar para a natureza. O coordenador do Centro de Conservação dos Saguis da Serra torce para que as espécies nativas puras voltem a dominar as matas. Afinal, a saúde da floresta também depende delas. Eles são predadores de insetos, então eles se alimentam de insetos. Então, eventualmente, eles podem estar, em determinadas situações, fazendo controle de populações de insetos, que podem, por exemplo, ser insetos considerados praga, né? E eles também são muito frugívoros, eles se alimentam de frutos da floresta. Então, quando eles se comem esses pequenos frutos, eles podem dispersar as sementes desses frutos. Então eles também podem ser considerados dispersores de sementes, ou seja, eles contribuem com a própria floresta, né, renovando aquelas áreas com os frutos, né, que eles se alimentam, com as sementes que eles depositam a partir das fezes. Eles controlam insetos e plantam árvores. É isso aí. Um serviço nobre. Muito nobre. E tão necessário, né, nas nossas matas. Exatamente. A gente tem que manter, né, a nossa biodiversidade íntegra. Manter a biodiversidade íntegra significa manter os serviços ecossistêmicos, que são, no final das contas, importantes para a nossa própria sobrevivência.